Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração nesta manhã. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo 14, de 13 a 14. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, meu amado irmão e amigo, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o tema: o Senhor peleja por nós. A grande família de Deus estava escravizada no Egito no período de 430 anos. Então Deus disse a Moisés: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Êxodo 3:6. Deus deu uma tarefa para Moisés que era humanamente impossível de libertar a sua família das garras de Faraó. Mas para Deus não tem nada impossível. Então, meus amados irmãos e amigos, verificamos que da jornada do Egito até Canaã foi uma luta tremenda contra Faraó, contra Satanás e contra a murmuração do povo de Deus. Agora podemos verificar que Moisés estava numa situação muito difícil. Era um momento que Moisés estava vivendo, uma situação assim terrível, porque Moisés estava num beco sem saída. A família de Deus estava murmurando de um lado, e tinha pela frente o Mar Vermelho, e atrás vinha o exército de Faraó para destruir o povo de Deus. E além do mais, estava cercado pelas montanhas de Seir, que era intransponível. Nessa situação complicada, Moisés clamou a Deus, e a resposta de Deus foi rápida: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. E disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas retornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Êxodo 14, de 15 a 26. Então, meus amados irmãos e amigos ouvintes, Deus derribou os egípcios no meio do mar. Por ordem de Deus, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar
e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, retomando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. As águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, meus amados irmãos e amigos, Deus resgatou a sua família que estava escravizada no Egito, libertou essa grande família para servir a Ele. Hoje, aqueles que creem em Deus faz parte desta família que foi resgatada. E hoje nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Efésios 2:19. Deus pelejou pelo seu povo. Pelejar significa batalhar, lutar, defender. Foi exatamente o que Deus fez. Foi o momento que Deus operou aquele milagre. Libertou a sua família das garras de Faraó. Moisés disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que viste hoje, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nessa jornada, meus amados irmãos e amigos, essa jornada que estamos seguindo, olhando para Jesus, nós estamos agora numa jornada não para Canaã terrestre, nós estamos numa jornada para a Canaã celestial. Então Jesus está conosco, Ele está no comando de todas as coisas, Ele está nos conduzindo para a Canaã celestial. Então nós não temos que olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Temos que seguir em frente, olhando para Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos dará esta grande vitória e nós chegaremos ao lar celestial que foi preparado para você e para mim. Então vamos confiar na providência de Deus, porque Ele está conosco. E Deus está te dando oportunidade nesta manhã, porque na verdade o Senhor Jesus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Se você está angustiado, está triste, está decepcionado, não olhe para o problema, olhe para Jesus e deixa Ele te guiar, deixa Ele te confortar e te consolar nessa manhã. Que Deus te abençoe. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves.